Olá, meus queridos. Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Professor Eduardo Galante, estou aqui no curso do professor Paulo Machado. Então hoje a gente vai fazer algo muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre direito tributário. Poucas pessoas conhecem esse meu lado, né? Mas eu fui professor de direito tributário da Faculdade Estácio de Sá, fiz lá, dei aula na nossa... Dei aula lá, efetivamente, na pós-graduação, e na UDF também. Então, eu tenho esse viés de direito tributário. A gente vai fazer aqui as correções de algumas questões para OAB. Então, eu estou ministrando aqui esse curso em exercícios para OAB, direito tributário. Bem interessante, bem legal. Espero que vocês gostem. Tá bom? Olha, o ângulo eu sei que não é dos melhores, mas a gente vai dar um jeitinho aqui e a gente vai conseguir avançar. Tá legal? Vamos lá, então? Simbora! Você não quer que eu arrume, não? Pode ser. Porque o pessoal ainda não... Tá ao vivo aí. Tá bom? Vamos arrumar aqui. Virar mais pra cá. Aula ao vivo é bom por causa disso, né? O meu foco não será tanto porque eu quero que vocês vejam as questões aqui, tá bom? É isso aí, então. Vamos lá. Olá, pessoal! Tudo bem? Professor Eduardo Galante. Para dar sequência no nosso curso, simbora, então, falar especificamente sobre direito tributário, mas de uma perspectiva muito legal. Então, eu vou falar para vocês de direito tributário focado na OAB, mas de uma maneira diferente. Nós vamos resolver questões de direito tributário voltadas especificamente para OAB. E é interessante porque qual foi a metodologia adotada? Você vai pega todo o edital, você vai ver que eu estou apresentando para você, no mínimo 2, 3 questões sobre cada um daqueles itens que estão previstos lá no nosso edital. Dessa forma, vai ser uma maneira bem legal, bem tranquila de você, então, enxergar de que maneira aqueles assuntos estarão na sua prova. E o mais interessante, questões com todos os assuntos cobrados lá no nosso, então, edital. Bem, eu sempre gosto de trabalhar com questões recentes. Então, se eu não achei uma questão recente da OAB sobre o tema, eu pego uma questão de concurso que é muito próximo do que se cobra na OAB e a gente resolve juntos aqui esta questão. Depois, como eu disse para vocês, eu busco aqui no nosso material fazer uma menção à leitura da fundamentação jurídica ou ainda da fundamentação doutrinária para que a gente possa, com isso, alcançar um resultado produtivo, tá bom? Então, simbora falar de direito tributário. Aliás, quero mandar um grande abraço a todos aqueles que estudaram comigo direito tributário lá na Universidade Estácio de Sá, fizeram comigo lá, então, pós-graduação, aos meus alunos da UDF também, que lá tiveram aula comigo de direito tributário. Então, o velho galante de tributário voltou. Vamos lá? Simbora então resolver estas questões? Questões bem light, questões bem tranquilas para que todos nós, então, possamos, então, aqui com muita vontade resolver, tá bom? Olha só, eu vou aqui, no caso, dispensar a leitura do órgão de onde eu tirei a questão para que a gente possa ganhar tempo. Tá bom? Mas vamos lá. Olha, conforme o direito tributário brasileiro, assinale a alternativa, então, correta. Para o Código Tributário Nacional, são tributos apenas os impostos e taxas. Nós já sabemos que não. Eu falei para você o seguinte, olha, nós temos duas teorias. A teoria tripartite, que é a que está no nosso Código Tributário Nacional, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E nós temos a outra teoria, que é a teoria pentapartite, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos seus julgados. Impostos,
taxas, contribuições de melhoria, impostos, né, no caso ali, compulsórios, né, os empréstimos compulsórios, desculpa, e também as contribuições especiais. Então, aqui a letra A, totalmente fora. A, B. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Sim, exercício regular do poder de polícia. A administração, ela pode utilizar, então, os seus meios necessários para impor aos seus administrados algo que lhes é comum e que seja de obrigação de todos e que busque o interesse coletivo, sem que haja autorização judicial para tanto. Artigo 78 do CTN, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou postos à sua disposição. Verdade, aqui eu tenho a essência, o conceito corretíssimo do que, no caso, são as taxas. Inclusive, o artigo 77 do CTN traz exatamente esta definição. Já já eu falo para você sobre esta fundamentação. Imposto é tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária. Não, isso é contribuição de melhoria. Então, esquece. Letra D. Para o Código Tributário Nacional, os impostos têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Gente, exercício regular do poder de polícia, isso é taxa. Logo, aqui na 46, única resposta correta, letra B. Mas eu tenho aqui algumas anotações que eu gostaria que vocês fizessem. Anotem aí, por favor, algumas informações, então, que eu julgo como pertinentes para vocês, tá? Então, aqui, ó, vamos para a correção aqui. Na letra A, está errado. Por quê? Contraria o que está previsto no artigo 5º do nosso CTN, que diz que tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, a fundamentação jurídica aqui, artigo 5º do Código Tributário Nacional. Tá? A letra B está de acordo com o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Artigo 77. Então, aqui eu tenho a definição correta do que, no caso, são as taxas. Já lá na letra C, tá, está errado porque contrariou o previsto no artigo 81. Permitam-me a leitura. No artigo 81 nós temos então o conceito de contribuição de melhoria, que diz o seguinte, que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, ela é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor de que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então aqui contraria o artigo 81 do Código Tributário Nacional. Já no caso aqui a letra D contraria o artigo 77. O artigo 77, então, traz especificamente aqui o conceito das taxas. Então, taxas são cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, tá? Ou ainda pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado, posto à sua disposição. Portanto, uma questão muito próxima daquela que você encontrará no dia da nossa prova, gabarito, então, letra B. Questão número 47. Vou trabalhar mais uma vez para você com o conceito de imposto. Lembro novamente, tributos, teoria tripartite, impostos, taxas e contribuição de melhoria. No caso, teoria pentapartite, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais. Vamos lá então. O imposto pode ser conceituado como tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios em razão do exercício de poder de polícia. O que se cobra em razão do exercício do poder de polícia por força do artigo 77 do nosso Código Tributário Nacional são as taxas, não impostos. Gente, apareceu poder de polícia na sua prova
imediatamente ligue isso à taxa. A chance da resposta ser taxa é de 99%, tá bom? Além disso, vamos para a letra B, tá? Letra B, então, aqui. Tributo cobrado, imposto, eu estou trabalhando com o conceito de imposto. Tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios pela utilização efetiva dos serviços públicos específicos colocados, prestados ao contribuinte. Mais uma vez, eu estou falando de taxa, por força do artigo 77 do Código Tributário Nacional. O tributo, letra C, um tributo não vinculado, perfeito, o imposto é um tributo não vinculado, cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito passivo devedor. Gente, é uma interpretação do imposto, mas sim, ele tenta até, vamos colocar assim, ele tenta dirigir o imposto para o processo do devedor, é uma interpretação que não deixa de estar certa, correta. A letra D, tributo vinculado, tá? Ou seja, tributo vinculado quer dizer que eu posso estabelecer um imposto para um determinado órgão, para uma determinada despesa. Será que eu posso fazer isso? Então, tributo aqui no caso vinculado, cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito passivo devedor. Não. Tributo vinculado, cobrado apenas pela União, não é cobrado por todos os entes federativos. Gabarito letra C, e eu peço a você que pegue aí o papel, faça uma anotação interessante que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Olha, nesse caso, é interessante que você trabalhe doutrinariamente com alguns conceitos, viu, gente? Porque quando eu falo tributo vinculado, não vinculado, imediatamente, de forma rasa, você fala, está previsto em lei, não está? Não, não é bem isso não. É interessante que você trabalhe os conceitos doutrinários do que seja vinculado e não vinculado. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz do livro do professor Eduardo Sabag e que eu gostaria que você prestasse atenção. Olha só o que diz o livro, tá? Então, cuidado com tributos vinculados, não vinculados e com tributos de receita vinculada e não vinculada. Então, nós temos tributos vinculados e não vinculados e tributos com receitas vinculadas e receitas não vinculadas. São institutos diferentes no âmbito do direito tributário, gente. Então, cuidado com isso aí. Aí eu faço aqui para você até a menção. Nós temos aqui, então, algumas leituras, algumas doutrinas, como até mesmo a da professora Francis Balzan, e eu gostaria de mencionar aqui para você, olha, tributo vinculado é aquele em que há uma contraprestação específica por parte do Estado. Será que o imposto, então, tem uma contraprestação específica? Eu posso cobrar, então, imposto para algo específico? Nós sabemos que isso foge ao conceito de, no caso, imposto previsto no CTN. Isso foge totalmente, tá? Olha, assim, o particular paga o tributo porque recebe algo. É o que acontece, por exemplo, com as taxas, tá? Então, o contribuinte paga a taxa de coleta de lixo, em contrapartida, recebe a prestação do serviço de coleta e remoção dos resíduos. Ok, então a taxa é um tributo vinculado? Perfeito, é um tributo vinculado. Agora, tributo não vinculado, ao contrário, é aquele que não existe uma contraprestação específica. Justamente por isso, possui caráter contributivo. Todos os impostos são não vinculados. Então, letra C, tributo não vinculado. Gente, guarde isso, macete do galante. Tributo, no caso, imposto é tributo não vinculado. Macete do galante que você vai acertar, tá bom? Agora, um conceito que é importante. Olha aí, por favor. Tributo de receita vinculada. É aquele que a lei determina que uma destinação para os seus valores arrecadados. Por exemplo, empréstimo compulsório, tá? Então, é uma espécie de tributo de receita vinculada. Eu não estou falando que é um tributo vinculado. Eu estou falando que é um tributo de receita vinculada. A mesma coisa, outra anotação. Então, tributo de receita não vinculada é aquele em que o administrador público poderá escolher, uniformizando-se os critérios de conveniência e oportunidade, onde aplicar os valores arrecadados. Portanto, após a leitura, o ensinamento da professora e também, evidentemente, por força do que está aqui, única alternativa correta na 47, letra C. Parabéns aí a todos
que acertaram, então, a questão comigo, ok? Gente, a OAB é isso. A OAB é a interpretação literária dos artigos, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Além disso, vamos lá. Questão número 48, 2020, ó. Cheirando ainda a novidade. Olha só, a respeito das contribuições em matéria tributária, é correto afirmar. Então, aqui agora eu quero afirmar. Os municípios não têm competência para a cobrança de tributos na forma de contribuições de qualquer natureza que competem exclusivamente à União. Tem, e nós já vamos ver isso especificamente. As contribuições sociais incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros, tá? Sobre produtos estrangeiros ou serviços. Sim, as contribuições vão sim. Letra B está correta. As contribuições de intervenção no domínio econômico não poderão ter alíquota específica, isto é, tendo por base a unidade de medida adotada para a cobrança. Não, poderão sim. Poderão sim. E eu já vou trazer para você essa fundamentação. As contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, tá? Não se submetem à chamada anterioridade nonagesimal. Se submetem sim, errada. A instituição de contribuições se dá exclusivamente por meio de lei complementar do ente instituidor. Não é exclusivamente por lei complementar. Portanto, o único gabarito correto, letra B. Agora, vamos àquelas anotações pertinentes, né? Aquelas que são necessárias. Anotem aí, por favor, algumas colocações que eu quero fazer aqui, a fundamentação jurídica de cada uma destas respostas que eu dei para você. Então, vamos lá. A letra A está errada. Qual é a fundamentação? Artigo 149-A da nossa Constituição Federal e artigo 149, parágrafo 1º. Permitam-me, olha o que diz. Os municípios têm competência para instituir e cobrar contribuição para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, bem como a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tá? Então, nós vimos que tem sim fundamentação, artigo 149, parágrafo 1º da Constituição e 149-A. Letra B, tá? A letra B está correta. Fundamentação, artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que trata o caput deste artigo, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Então, corretíssima por força do artigo 149, parágrafo 2º da nossa norma. Letra C, errada, também por contrariar o artigo 149. Olha só o que diz. As contribuições, 149, parágrafo 2º, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que trata o caput deste artigo, tá? Poderão ter alíquota, que está no inciso 3º, letra B, específicas, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, pode sim, por força do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, letra B, tá bom? Aqui a letra D, tá errada por contrariar o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Artigo 195 da Constituição não cai em prova, despenca, mora em provas. Então, permita aqui, por favor, a leitura. Olha só, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias. Então, aplica-se sim, tá? A chamada anterioridade, no caso aqui, nonagesimal. Portanto, errada. E a letra E está errada por contrariar, então, a doutrina e também a legislação que diz que a instituição, então, de contribuições se dá através de lei ordinária do ente instituidor. Lei complementar apenas é necessária para o caso de instituição de contribuições no uso de atribuição de competência residual da União. Grandes fortunas, tá bom? Então, logo, único gabarito correto, letra B, mamão com açúcar. Questão número 49. Questão número 49. Questão número 49. Vamos lá.
Assinale a definição de empréstimos compulsórios. Gente, eu já falei para vocês que em direito tributário é muito comum a banca cobrar conceitos das mais diversas espécies de tributos. Só lembrando que empréstimos compulsórios são tributos com base na teoria pentapartite, no caso ali, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Porque a teoria que o Código Tributário Nacional adotou foi a teoria tripartite, tá bom? Mas vamos lá. Então, 49 aqui. O que são empréstimos compulsórios? Letra A, são aqueles instituídos em razão da valorização do particular em função de realização de uma obra pública. Isso aí é contribuição de melhoria. Artigo 81 do CTN. São instituídos visando atender às calamidades públicas ou guerra externa. Verdade. Tá? E investimento público relevante para o interesse nacional. Perfeito. Letra B, perfeito. É o conceito correto de empréstimo compulsório. Letra C. Utilizadas para retribuir o ônus inerente ao exercício regular do poder de polícia. Exercício do regular poder de polícia, isso são taxas. Serve para atender às necessidades gerais da coletividade. O benefício não é individual, e sim para toda a comunidade. Aqui foge o conceito, então, de empréstimo compulsório. Portanto, gabarito letra B. Bem, e qual é a fundamentação jurídica? Gente, lá no artigo 148 da Constituição, lá diz que a União, mediante lei complementar, destaque lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3º-B. Portanto, a letra B é a letra que necessariamente vai nos dar aqui, com certeza, um empréstimo compulsório. É interessante também que você faça a leitura do artigo 148 da Constituição e do artigo 15 também, lá do Código Tributário Nacional. Lá no artigo 15 do nosso Código Tributário, eu tenho o seguinte, que somente a União, nos seguintes casos excepcionais, é que pode instituir empréstimos compulsórios. Guerra externa ou sua eminência, calamidade pública que exija o auxílio funeral impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, conjuntura que exija a absorção temporária do poder aquisitivo. E aí o parágrafo único diz ainda que a lei fixará obrigatoriamente o prazo para empréstimos e as condições para o seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei. Então, por força dos artigos 148 da Constituição e artigo 15 do CTN, única resposta correta aqui, letra B. Beleza? Questão número 50. Assinale a alternativa correta a respeito do empréstimo compulsório, tá? Então vamos lá. Sua criação prescinde de lei complementar. Ao contrário, depende, é imprescindível que seja por lei complementar. Eu acabei de falar isso para você, tá bom? Além disso, tá? Pode ser instituído pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Não, é só pela União. Esquece isso aí, tá? A promessa de devolução em moeda ao contribuinte é marca não essencial da espécie tributária. Não, pelo contrário, tá? É essencial sim. É tributo cujo fato gerador pode ser vinculado ou não vinculado. Gabarito letra D, viu? Letra D, então. E, evidentemente, já falamos muito na questão anterior, mas eu vou reforçar para você aqui, então, mais uma vez aqui, ó, a letra A, tá? Então, artigo 148, lá do CTN, a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. Então, não prescinde não, é imprescindível. A letra B é somente a União, artigo 15 do CTN, somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir, então, empréstimos compulsórios. A letra C, o STF, gente, aqui caiu o STF, que ele fala o seguinte, o STF deu a seguinte interpretação, a restituição do valor arrecadado a título de empréstimo compulsório deve ser efetuada na mesma espécie do que foi recolhido. Então, o STF aqui diz que não, é essencial sim. E a letra D
para que a gente possa, então, aí justificar. Eu já trouxe um pouquinho para você da doutrina, mas a Constituição, então, diz o seguinte, olha, tá? Não estabelece, a Constituição não estabelece, então, ali diretrizes sobre a natureza vinculada ou desvinculada dos empréstimos compulsórios. Por quê? Porque o legislador tem a liberdade de decidir se o empréstimo compulsório será cobrado de forma vinculada ou não. Portanto, de fato, única resposta correta, letra D. E com isso, então, chegamos aí ao final de mais um bloco. Graças a Deus, um bloco raiz, não é isso? Um bloco onde, então, vocês tiveram condições aí de aprender um pouco mais de direito tributário com o professor Eduardo Galante, na perspectiva em que é trazido, então, aí nas nossas provas, principalmente da OAB, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. A vocês que estiveram aqui comigo, então, eu vi algumas perguntas aqui, tudo bem com vocês? É o seguinte, sim, gente, eu já trabalhei com direito tributário, então eu fui professor do curso de pós-graduação em direito tributário da Estácio de Sá, lecionei também direito tributário 1 e 2 na UDF, em Brasília, e eu sempre tive esse viés no direito tributário, e apareceu essa oportunidade aqui no curso do professor Paulo Machado, para trazer para vocês, então, um pouco da minha experiência a respeito dos exames da OAB. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por sempre estarem comigo. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.